Lucas. Evangelista Lucas, capítulo 23, apenas o versículo 45. Lucas 23, 45. Amém? Todos encontraram? Diz assim o versículo 45. Escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. Amém, igreja? É, Deus. Podem se sentar. Aleluia. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai eterno, Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra, ela tem poder de curar, sarar, libertar, fazer aquilo que o Senhor bem entender, Pai. Então, nesta noite, Pai, vem tomar, meu Deus, a Tua palavra, meu Deus, para entrar em cada coração, que não venha ser eu, mas que venha ser o Senhor para falar com cada um de nós. Pai, isso que eu te peço, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Amém, Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu creio que cada um de nós é conhecedor dessa palavra. Quando Jesus se encontrava ali na cruz, quando ele chegou ao ponto de entregar a sua vida ao Pai, a Bíblia vai dizer que o véu do templo de alto a baixo se rasgou. Eu fico imaginando quem era que estava no templo naquele momento, porque se está na Bíblia é porque alguém falou. Então hoje se encontra na Bíblia e tinha alguém naquele momento lá e viu aquele véu se rasgando. É verdade. E nós sabemos que esse véu separava as pessoas da presença de Deus. Só quem podia ultrapassar esse véu eram os sacerdotes, homens que se santificavam para entrar no Santo dos Santos. Então esse véu simbolizava a separação entre o homem e o Espírito Santo. Esse véu fazia uma separação do homem pecador e do homem que estava se preparando para entrar no Santo dos Santos, levar as ofertas, a especiaria pelo pecado do povo. E Jesus, ele veio totalmente para desfazer, para cortar essa separação, e para que eu e você pudéssemos ficar diante dele, face a face, diante dos seus pés, pedindo perdão, sem precisar matar bois, vaca, para outro homem falar do nosso pecado diante do Santo dos Santos. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que a presença de Deus simbolizava dentro daquela arca, uma arca de madeira, feita de madeira de cetim. A Bíblia vai dizer que ela era coberta de ouro. A Bíblia vai nos falar, meus irmãos, que quando essa arca foi construída, foi tudo por ordem de Deus para Moisés. A Bíblia vai dizer que Deus disse para Moisés que fizesse quatro argolas em cada canto, para que botasse uma vara para que os sacerdotes pudessem levar. Então, só os sacerdotes eram dignos de pegar essa arca. E a Bíblia vai dizer que mandaram fazer anjos de ouro com as asas para proteger, porque ali simbolizava a presença de Deus. E quando a gente vai olhar a história do rei Davi, que Davi, ele sentiu um desejo de trazer a Arca da Aliança de volta para dentro de Jerusalém. A Bíblia vai nos falar que ele vai ao encontro, ele leva sacerdote com ele para trazer a Arca de volta para Jerusalém. Mas a primeira tentativa de Davi não deu certo. A gente vai ver lá em 2 Samuel, capítulo 6, se eu não me engano. E eu fui procurar saber, meu Deus, mas por que não deu certo? Por que o Senhor permitiu aquilo? Eu fui procurar dentro da Bíblia. E lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 15, vai nos falar. Porque a Bíblia vai nos dizer que Deus tinha dado uma ordem que era para os sacerdotes levar sobre os ombros a Arca da Aliança. Mas no primeiro momento os sacerdotes não fizeram isso. Davi, ele prepara um carro muito bonito, aqueles bois, aquelas vagas que nunca tinham sido pegadas por homem, assim, preparada para aquilo. Mas a Bíblia vai dizer que Deus não queria aquilo. Deus queria, conforme o que ele tinha dito para Moisés, que os sacerdotes levassem a Arca da Aliança diante dos seus ombros. Deus não permitiu. E a Bíblia vai dizer que a arca é depositada na casa de Obed-edom, e Deus abençoa a casa de Obed-edom por 3 meses. E Davi, talvez ele foi meditar, foi perguntar a Deus, por que o Senhor fez isso? E Deus revela para Davi. Agora Davi vai
chamar os sacerdotes para que os sacerdotes venham se santificar para tocar na Arca da Aliança. Talvez no primeiro momento aqueles homens, não, nós vamos levar a arca de qualquer maneira. Tanto tempo a arca longe de Jerusalém. E aqueles homens ainda não se santificaram da maneira que era para se santificar. Não leram as escrituras da maneira que era para ler, para entender como é que eles iam trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E Deus permite naquele momento que a Arca da Aliança fosse levada para dentro de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que enquanto a Arca da Aliança era levada pelas ruas, pelas estradas, havia alegria. Porque o povo estava alegre, porque a presença de Deus estava voltando para dentro de Jerusalém. E o povo se alegrou, e Davi, quando ele entra pelas portas de Jerusalém, ele não suporta a glória do Senhor. Ele não suporta aquelas vestes reais, a sua coroa, e a Bíblia vai dizer que ele tira tudo aquilo de cima de si. Eu fico imaginando o povo adorando, glorificando, agradecendo a Deus pela presença de volta para dentro de Jerusalém. A alegria daquele povo, talvez o povo dizia: viva o rei Davi por essa honra, por ele trazer de volta. Agora, meus irmãos, eu venho para o Novo Testamento falar de Jesus. Lá em João, meus irmãos, João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai dizer que Jesus era o próprio Deus. Era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, e ele veio para nós. Glória! E quem era a presença de Deus naquela época? Era o próprio Deus que falava com o povo. Era o próprio Deus que perdoava o pecado do povo. Mas João, ele vai nos falar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João, ele fala isso do próprio Jesus. Jesus, ele foi enviado à terra por meio do seu próprio Deus. Agora você imagina, eu não sei aonde a arca feita de madeira ela foi parar. A Bíblia não nos fala mais daqui em diante. Mas a Bíblia vai dizer que o próprio Deus, ele vem à terra. Glória! A Bíblia vai nos falar que ele cresce, ele se forma, e ele vai chamando os seus discípulos, ele vai fazer a obra dele, qual a gente vê aqui na sua palavra, que a gente lê toda a palavra de Deus, e a gente sabe tudo que o nosso Jesus ele fez aqui na terra. E nem tudo, porque a Bíblia vai dizer que nem tudo for escrito. É verdade. Mas a Bíblia está nos falando que o próprio Deus ele se fez carne entre nós. Verdade. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer nesta noite é a presença do Senhor. Glória! A presença do Senhor, Davi se alegrou porque ela entrou dentro de Jerusalém. Aleluia, Deus. Será que os sacerdotes ele não leram o que o próprio Moisés fala dele? Os profetas de antigamente falaram dele. E os sacerdotes agora no Novo Testamento, será que eles não entendem o que aconteceu? Que Jesus, ele veio à terra, que Jesus estava entre eles, mas eles começaram a perseguir a própria presença de Deus. E eu não sei onde é que estava a presença de Deus para eles. Aleluia! Ainda estava detrás daquela cortina, daqueles panos. Mas a Bíblia vai nos falar, meus irmãos, passando essa trajetória de Jesus toda. A Bíblia vai dizer que o que eles queriam, eles conseguiram. Que era prender Jesus. Que era matar Jesus. Agora pensa comigo. A presença de Deus, ela entrou dentro de Jerusalém no Novo Testamento e o povo se alegrou. Agora a presença de Deus, que era o próprio Jesus, está prestes a ser expulsa de Jerusalém. A Bíblia vai nos falar, meus irmãos, que quando o rei Davi entrou com a presença de Deus, o povo se alegrou. Mas agora quando a presença de Deus foi presa, o povo gritava: crucifica, mata. Aleluia, é verdade. Vai nos falar, meus irmãos, que a presença de Deus foi chamada de demônio. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que a presença de Deus foi chamada de comilão, beberrão. A própria presença de Deus. Forte. Agora, meus irmãos, o povo começa a dizer: crucificam os sacerdotes. Os próprios sacerdotes citavam as pessoas a dizer: o que é que a gente faz com ele? E o povo gritava: crucifica, mata. Aleluia! Com o rei Davi diziam: viva
ao Rei. É forte essa revelação. Obrigado porque a presença de Deus entra dentro de Jerusalém, pelas ruas, uma multidão atrás de Davi, glorificando e exaltando, e não podia nem todo mundo tocar. Revelação Agora, nova. a própria presença de Deus no Novo Testamento, homens de mãos sujas, mãos imundas, começam a maltratar a própria presença de Deus. Aleluia! A presença de Deus agora ela está numa praça pública. Meu Deus. A presença de Deus, a Bíblia vai nos falar, meus irmãos, que para tocar naquela arca, se tocasse de qualquer jeito, era fulminado. Se entrasse diante dos santos sem a permissão, era fulminado. Meu Agora Deus. a presença de Deus, ela está sendo em público, Forte. maltratada, É verdade. sendo humilhada. Meu E o Deus. povo gritando, crucifica-o, mata-o. Enquanto Davi, com aquelas vestes maravilhosas, levando a presença de Deus, com aquela coroa, a Bíblia vai dizer que a presença de Deus no Novo Testamento foi colocada uma coroa de espinhos. Foi tirado as vestes dele, colocaram um manto vermelho e começaram a caçoar dele, dizendo: salve Rei dos Judeus. E a presença de Deus calada. Enquanto no Velho Testamento, a Bíblia vai dizer que ela era justiça. Ela era poderosa, aquele homem apenas tocou e foi fulminado, morreu na mesma hora. Agora imagina aquele soldado maltratando Jesus. Forte. A presença maltratando o próprio Deus. É forte. A justiça agora, silêncio. Agora, quando a presença de Deus entrando ali para dentro de Jerusalém, talvez na minha mente alegria, lágrimas sendo derramadas. Agora neste momento a presença de Deus, o povo se alegra. Agora no Novo Testamento o povo vai se alegrar, sabe por quê? Porque estão botando a presença de Deus para fora de Jerusalém. Aleluia! A arca que os sacerdotes tinham que trazer nos ombros, o sacerdote chamado Jesus, sabe o que foi que ele levou nos ombros? A cruz. Forte. Sabe o que é que a cruz simbolizava, meus irmãos? O meu pecado. Só o meu pecado era o bastante, já tinha bastante peso para ele. Agora o pecado da humanidade. Meu Deus! A arca que os sacerdotes entraram, agora a presença de Deus vai saindo com a cruz pesada para fora de Jerusalém. Aleluia. Os sacerdotes eram homens santos, santificados. Agora, meus irmãos, Jesus é colocado como um malfeitor, um maldito. A presença de Deus agora ela está sendo chamada de maldito. Para fora de Jerusalém. Expulsaram, não era permitido ele nem ser crucificado dentro de Jerusalém, era fora. E o povo se alegrou. A presença de Deus saiu e o povo se alegrou. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que naquela caminhada ele vai levando a sua dura cruz, pelos sofrimentos, pelos nossos pecados. E veja só, a presença de Deus santa, imaculada, sem nenhum pecado, agora com aquela cruz cheia de pecado. Aleluia. Cheia de pecado. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, no texto qual eu li nesta noite, que ele foi crucificado. A Bíblia vai nos falar que a arca tinha 2 anjos feitos de ouro. E protegendo a arca com as asas, protegendo. Agora a presença de Deus é colocada no meio de 2 ladrões. Forte. De 2 ladrões, a própria presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que aquele sofrimento todo, até que chega o ponto dele dizer que está consumado. Glória a Deus. E é neste momento que aquela separação que fazia o povo de sentir a presença de Deus, ela foi rasgada. A Bíblia vai dizer que foi de alto a baixo. Agora Então, meus irmãos, a Jerusalém que entrou a arca da aliança se alegrou. A Jerusalém do Novo Testamento, neste momento, está se alegrando porque está saindo a presença de Deus. E eles não conheciam verdadeiramente que Jesus era a presença de Deus. Glória. Eles estavam alegres. É verdade. Agora, meus irmãos, a nova Jerusalém que nos espera, ela
24, que a Bíblia vai nos dizer que levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, porque vai entrando o Rei da Glória. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, Aleluia. que o Rei da Glória, que neste momento ele está sendo exaltado pelos anjos. E os anjos não se cansam de dizer: Santo, Santo, exaltado seja o Senhor. Aleluia. Tudo isso, Glória. aqueles homens maltrataram. Aleluia, Deus. E sabe o que é que eu aprendo, meus irmãos, nesta noite? É que ela entrando ou saindo fora de Jerusalém, se você entrar ou sair, saia com a É presença. verdade, Jesus. A Bíblia vai nos dizer que foi o próprio Jesus que nos permitiu. Obrigado, Senhor da o glória. Espírito Santo. Enquanto ele estava na terra, ele era a presença de Deus. Mas a Bíblia vai dizer lá em Atos que ele foi levado aos céus. Mas ele nos prometeu que a gente não seria órfão. Ele não nos ia deixar. Neste mundo, a gente ia passar por dificuldade, mas ele ia enviar o Consolador. E a Bíblia vai dizer, em Atos 2, aquele povo reunido tinha 500, mas ficaram só 120 perseverando. E naquele momento, a Bíblia vai dizer que vem como um vento e invade aquele local, e eles são cheios do Espírito Santo. Glória. A presença de Deus habita dentro de mim e de você. Verdade, Deus. Mas a Bíblia também diz se é que ela habita. É verdade. A gente sabe se ela habita. Ai, meu Deus. Mas Aleluia. é isso nesta noite, meus irmãos, que eu quero passar para você. Aleluia. Não é mais aquela arca. A gente não pode ver Jesus. Mas a gente sente o Espírito Santo. É verdade. E a Bíblia vai dizer que ele clama, Abba, Pai. A Bíblia vai nos dizer que ele nos convence. Ele fala aquilo que a gente não consegue falar diante dos santos. Porque Jesus é santo, Deus é santo. E muitas das vezes não sabemos se pôr diante dele. E ele entrar na nossa frente e fala tudo aquilo que a gente está sentindo. Porque ele nos conhece. Então, meus irmãos, nesta noite, alegria ou na tristeza, o Espírito Santo ele tem que estar em mim e em você. É verdade. Davi, ele não queria perder essa presença. Ele disse: Senhor, tira tudo de mim, mas não tira o teu Espírito Santo, porque sem ele eu não vou suportar. Aleluia, é verdade. Jesus, Senhor. naquele momento de dor, Meu Deus. ele naquela cruz, Pai, ele pessoas. disse: Pai, por que me abandonaste? Canal, Senhor da glória. E Para eu, aprender e essa você? mensagem tremenda. Será que a gente está pedindo Espírito Santo não sai de dentro de mim? Espírito Santo não me abandona. Consolador fiel, amigo fiel nas horas difíceis. Nas horas que a gente diz: ai meu Deus, é agora que eu não aguento mais. É nesse momento que a gente diz que acabou. É nesse momento que a gente diz que não dá mais. Aleluia. É onde ele age. É Deus. Aleluia. Falar só um pequeno testemunho. O último dia que eu fiquei lá em Fortaleza, na madrugada de segunda para terça, na segunda-feira, o médico ele deu a fórmula pro meu filho. Ele disse: se ele botar para fora, nós tem que botar ele no programa do leite para ver qual é o leite que ele se adapta. E ele não tava botando nada para fora, que ele tava mamando. Mas de noite, quando eu cheguei lá na sala, eu vi a boquinha dele suja e limpei. Não quis dizer nada para as enfermeiras, para as técnicas. Fiquei na minha, eu disse: Jesus, eu não vou falar nada. Mas Deus disse: mas eu vou fazer ele vomitar na frente das enfermeiras. Aleluia, Deus. Quando eu peguei ele botou para fora e eu fiquei desesperada. Ela pegou ele dos meus braços, botou ele assim e ele botou para fora. E começaram a dizer: é o leite. Ele não se deu com leite. Eu saí daquela sala, só Jesus sabe como foi que eu saí. Aleluia. No outro dia era pra mim vir embora, mas eu disse: eu vou passar mais uma semana aqui, Senhor. A Butê já tinha dito: eu vou passar mais uma semana aqui, eu sei que eu vou passar. E no outro dia, na madrugada, eu não tinha força para orar. Mas eu apenas me ajoelhei em cima daquela cama e disse: Deus, por mais difícil que fosse eu falar aquilo, eu não queria a carne, não queria que eu falasse aquilo, mas o Espírito Santo, ele disse: fala. E eu disse: Pai, que seja feita a tua vontade. Oh, glória. Foi a única coisa que eu disse. Forte. Mas me esqueci.
De manhãzinha já subi dizendo, é mais uma semana que eu vou ficar aqui. Quando eu chego lá, tem o primeiro doutor que examinava ele todo dia. E assim que eu pego ele, o menino bota tudo pra fora de novo e o doutor viu aquilo. Assim que o doutor mesmo chega, ele diz, doutor, foi o leite. Ele tem que passar mais uma semana, ele tem que ir pro programa do leite. E o doutor disse, não, ele vai receber alta hoje, ele Glória! não tá tomando. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu chamei o doutor e disse, mas tu pergunta a ele mesmo se é verdade que eu vou embora hoje. Ele está certo, se o doutor falou é porque você vai embora hoje. Aleluia! E eu sem acreditar, e ele está bom, mas eu vou perguntar com pouco tempo. Ele disse, Marina, você tá de alta mesmo, se você quiser ligar pro seu esposo. Eu digo, tá bom, eu vou ligar para ele sim. Então, meus irmãos, muitas das vezes nós não confiamos em Deus. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda a falar com o Pai. Aleluia, Deus poderoso. E muitas das vezes, quando a gente pensa em desistir, o Espírito Santo é que nos dá força. Deus. Porque eu estava sem nenhuma força para orar. Estava desanimada, eu não tinha mais esperança, expectativa. Mas se eu estou aqui hoje com o meu filho, não foi médico, não foi eu. Aleluia! É o próprio Deus. Deus. Espírito Santo. Então nesta noite, perda tudo, meus irmãos. Por mais difícil que seja essa oração, Pai, que seja feita a tua vontade. Jesus no Getsemane, ele disse, Pai, passa de mim esse cálice. Mas de repente ele disse, não, que seja feita a tua vontade. Mas Jesus, ele pediu para o cálice passar, imagine eu. Então nesta noite, não confie no homem, confie no Espírito Santo. Amém. Desde já também agradeço a minha oportunidade. Que Deus venha abençoar todos os nomes de Jesus. O pastor Claudemir para orar e 10 vezes. Que maravilha, né, igreja? Eu pensei que esse culto fosse bom, mas não foi bom não, ele foi ótimo. Ele não foi não, ele é. Quem vai sair daqui de Poço de Vitória, diga amém? Levante a sua mão aí para cima, a sua mão direita. Você que está no canal do YouTube do Árvore de Zaqueu, vá até o final desta mensagem da diaconisa Marina que Deus usou. Eu não vi essa mensagem em canto nenhum, mas hoje ela está no YouTube. Quem quiser pegar ela, segure. Porque a presença de Jesus foi tirada do meio, a presença de Deus foi tirada de dentro de Jerusalém. E muitas vezes a gente tira a presença de Deus do nosso coração para botar o medo, a dúvida, a covardia, a prostituição. Mas hoje é diferente. Receba nessa mão direita aí a presença do Senhor na tua vida, no nosso ministério. E a quem estiver pegando, quem estiver assistindo, quem estiver acreditando, receba, 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 receba. E de volta para casa de Poço de Vitória, com toda a nossa família, os que estão na Lagoa de Jesus, os que estão na Vila da Volta e os 4 cantos da terra. E quem quer, diga amém. Coloquei nossas mãos para frente. Que o amor de nosso Deus, a graça do Eterno Jesus Cristo de Nazaré e as doces consolações do Santo Espírito nesta noite, antes de dizer o amém, eu quero dizer que amanhã é segunda-feira e tem um segundo mergulho no culto de doutrina. E quem quer, diga amém. Após Jesus, não saça na paz do seu irmão e amém. Glória a Deus, eu quero convidar aqui o nosso querido pastor Wilton Costa para cantar parabéns para essa família evangelista Erivana. Cantar todo mundo junto. Hoje é 7 anos